Olá, meus queridos estudantes, estamos em mais uma videoaula e nessa videoaula nós vamos tratar da função quadrática. Bom, toda função quadrática, por definição, ela é escrita dessa forma, em que o domínio é os reais e o conjunto imagem também os reais, tá? Onde vocês têm aqui que A, B e C são os coeficientes dessa função, e para que ela exista é necessário que o A seja diferente de zero, tá? O B, o C pode até ser zero, mas o A não pode ser zero para que essa função seja quadrática. E uma das questões bem relevantes de função quadrática é analisar a questão gráfica e os sinais. Primeiro, todos os gráficos das funções quadráticas, elas são parábolas que se formam. Nesse caso, quando o sinal de A ele é positivo, ou melhor, maior do que zero, a concavidade dessa parábola é voltada para cima. Da mesma forma, acontece de forma inversa quando A for negativo. Quando o sinal de A for menor que zero, a concavidade dessa parábola é voltada para baixo. Vamos agora mostrar para vocês algumas situações que acontecem quando eu vou resolver ou compreender esse comportamento gráfico. Bom, quando vocês estudaram equação do segundo grau lá no ensino fundamental, vocês viram que uma das formas de resolver a equação do segundo grau era utilizando a questão do delta. Quando você fazia esse cálculo do delta, você substituía nessa outra fórmula. Bom, alguns professores colocam a fórmula original, que é essa daqui. Mas o estudo gráfico da função quadrática é uma parte muito relevante, é essa que está dentro, que nós chamamos de delta discriminante. Bom, se esse determinante aqui, se o delta, o discriminante, ele for um número maior do que zero, quando você resolver essa equação de segundo grau, quando você resolvia, sempre você tinha como solução duas raízes reais. Da forma que o seu gráfico era dessa maneira, tendo duas raízes, já que raiz é o que intersecta o eixo x, duas raízes, x1 e x2. Se a concavidade fosse para cima, ou melhor, quando o A fosse positivo, ou você teria um gráfico com duas raízes dessa maneira, né? Ou cortando, tanto faz, mas com a concavidade para baixo, contendo duas raízes se o A fosse negativo. Bom, mas isso só acontece se o delta for maior do que zero. Caso contrário, caso delta seja igual a zero, que é a segunda opção, são três opções, nós teremos duas situações, tá? As duas situações serão o seguinte. Bom, se o delta é igual a zero e o A é positivo, a gente já viu, concavidade é para cima. Só teremos uma raiz real, tá? Se o A for negativo, nós teremos apenas uma raiz real e a concavidade da parábola será para baixo, tá ok? Agora, vejamos a situação que o delta, nesse caso, seja um número negativo, menor que zero. Nesse caso, a concavidade será para cima se o A é positivo, ou para baixo se o A for negativo, e não vai tocar o eixo x. Por quê? Como o delta é negativo, não existe raiz quadrada negativo no conjunto dos reais. Dessa maneira, você não terá o x1 e o x2 nesse gráfico. Ou melhor, não vai intersectar o eixo x. Tá? De modo geral, podemos então rever todas as situações gráficas que a gente vai explorar sobre função quadrática. Então, nesse caso, analisando as funções quadráticas, nós vamos ter os casos da seguinte maneira, tá? Observem. A maior que zero, duas raízes, se o delta for maior que zero.
A maior que zero, A menor que zero, o gráfico terá esse comportamento aqui, com duas raízes, porque o delta é maior que zero. Se o A for maior que zero e o delta for igual a zero, nós só teremos uma única raiz real. Se o A for menor que zero e o delta for igual a zero, nós teremos apenas também uma única raiz real, tá? Já se o A for maior que zero e o delta for negativo, não existe raiz real. Dessa maneira, nós teremos um gráfico que não vai tocar o eixo X, tá? E se o A for também negativo e o delta negativo, também não teremos raiz real nenhuma. Simplificando essa compreensão para vocês sobre o gráfico, é interessante vocês observarem que a questão dessa parábola intersectar ou não o eixo X vai depender justamente da questão do delta. Então é muito importante quando você resolver na função quadrática querer encontrar o x1 e o x2 nessa relevância, analisar essa questão gráfica para vocês, tá certo? Então essas 6 relações gráficas têm tudo a ver com A positivo, com cavidade para cima, A negativo, com cavidade para baixo, delta maior que zero, 2 raízes, delta igual a zero, uma única raiz, e delta menor que zero, nenhuma raiz real, tá? E agora vamos ver outra importante e relevante compreensão gráfica, tá? Que é quando a gente tem essa situação aqui, ó. Vou pegar um gráfico qualquer, poderia com cavidade ser para baixo ou para cima, tá? Bom, uma coisa a gente sabe, o A é positivo, que a concavidade é para cima. Todas as vezes esse valor que intersecta o eixo Y aqui, ó, sempre será o coeficiente C da parábola, tá? Esses valores aqui são o x1 e o x2, e quando a parábola tem a concavidade voltada para cima, ela admite ponto de mínimo. Nós chamamos de ponto de mínimo, tá? O contrário será ponto de máximo, quando a concavidade estiver voltada para baixo. Então, concavidade voltada para cima, ponto de mínimo. Esse ponto de mínimo é possível encontrar? Sim. Esse ponto de mínimo, nós chamamos esse aqui de x do vértice, e esse outro ponto aqui nós chamamos de y do vértice, no qual x do vértice nós podemos obter de duas formas. Se temos as raízes, somamos as duas raízes e dividimos por 2. Se não temos as raízes, mas temos a forma algébrica da equação, da função, aliás, nós teremos x do vértice igual a menos b dividido por 2a, ok? Já o y do vértice, a gente pode, quando encontrar o valor do x do vértice, substituir na parte algébrica da função, ou a gente pode encontrar através da expressão menos delta sobre 4a, também a gente pode encontrar o y do vértice, que é muito importante para problemas de máximos, problemas de mínimo. São muito utilizadas essas expressões daqui da função quadrática. Bom, espero que essa videoaula tenha sido muito importante para vocês. Um abraço a todos e se empenhem nos exercícios.